Será que o Donald Trump realmente vai começar a comprar Bitcoin para deixar no Tesouro Americano? Nesse vídeo eu vou falar quais os possíveis caminhos para sim o governo americano começar a comprar Bitcoin, assim como ele já faz com o ouro. O que é muito importante entender: 3 personagens: o próprio Donald Trump, também a Cynthia Lummis, que é uma senadora, e o Scott Bessent, que foi recentemente nomeado para secretário do Tesouro do governo Trump. Eu já vou explicar aonde que entra cada um desses personagens. Mas vamos lá, começando aí pela linha do tempo. Em julho desse ano, de 2024, o Donald Trump foi no maior evento de Bitcoin que aconteceu em Nashville esse ano, nos Estados Unidos, e ele foi super cripto entusiasta, principalmente com Bitcoin. Esse era um evento muito focado em Bitcoin. Ele até citou jargões de cripto como nunca venda os seus Bitcoins, falou pra galera ter mão de diamante ali, rodo. Ele foi super otimista e ainda falou em fazer uma reserva de Bitcoin para o governo americano. Só que sozinho, para um presidente, é difícil fazer as coisas acontecer. Para colocar um ativo de reserva, precisa passar uma legislação. O caminho mais normal seria passar uma legislação. Só que o que passou despercebido por alguns é que no mesmo evento, logo depois que o Donald Trump saiu do palco, quem que entrou? A senadora Cynthia Lummis. Olha só, esse evento aconteceu de 25 a 27 de julho de 2024. Depois que o Donald Trump falou que ia colocar esforços para o governo americano comprar Bitcoin e deixar no tesouro, ela entrou falando que ia escrever uma lei para isso acontecer. Ela, uma senadora, seria a pessoa que consegue propor uma lei para ser votada no Congresso. E ela não estava brincando não, porque alguns dias depois, no dia 31 de julho, realmente a senadora Lummis, ela apresentou uma legislação para uma estratégia reserva de Bitcoin. Obviamente que isso aqui ainda não foi votado, mas ela já deu o primeiro passo para apresentar isso no Congresso. E o negócio ficou melhor ainda porque agora, dia 14 de dezembro, recentemente, segundo essa matéria aqui da Forbes, o Trump confirmou os planos de ter uma reserva de Bitcoin para o governo americano. Então, antes de eleito, lá em julho, já teve muito burburinho. Mas depois que o Trump ganhou, dia 5 de novembro, o Bitcoin e as criptomoedas começaram a subir muito forte. Inclusive, dia 14 de dezembro, que o Trump reassumiu o compromisso de colocar uma reserva de Bitcoin para o governo americano. Isso foi em um sábado. O Bitcoin começou a subir e atingiu poucos dias depois a nova alta histórica de $108 mil por Bitcoin. Mas será que faz sentido o Tesouro Americano ter um ativo de reserva? Sim, faz todo sentido. Sabe qual é o ativo de reserva que eles têm hoje e tem bastante? É o ouro. O governo americano tem 8.133 toneladas de ouro. Isso é equivalente, na cotação atual do ouro, a aproximadamente 685 bilhões de dólares. Na proposta de legislação da Cynthia Lummis, ela fala do governo americano comprar 200 mil por ano, chegando a 1 milhão de bitcoins, que na cotação atual estaria ali próximo de 100 bilhões de dólares no total. Porém, é claro que se o governo americano começar a comprar e outros governos possivelmente também, a tendência é que o preço do Bitcoin suba bastante. E aqui tem um detalhe muito importante para entender quem é que compra o ouro, quem é que compraria o Bitcoin. Muita gente pensa que seria o Fed, o Banco Central, mas não. Essas 8.133 toneladas de ouro dos Estados Unidos não é do Fed, é do Tesouro Americano. Então sim, faz todo sentido propor uma nova reserva, um outro ativo que também é chamado de ouro digital, como o Bitcoin, e isso teria que ser passado uma legislação no Congresso. O caminho mais normal seria passar uma legislação no Congresso americano, justamente uma legislação parecida com essa que a Cynthia Lummis está propondo para o
Congresso aprovar, votar, enfim, levar adiante. Só que é importante entender que hoje os Estados Unidos, o governo americano já tem Bitcoin. Bitcoins que foram confiscados no passado por órgãos como o Departamento de Justiça, o DOJ. Hoje, por exemplo, o Marshall Service é que tem 200 mil Bitcoins, que são equivalentes a mais ou menos 20 bilhões de dólares. Então, quando você escuta aí que o governo americano vai vender ou pensa em vender, não é o Fed, não é o Tesouro, não é o presidente, é o US Marshall Service. Inclusive, eles têm uma conta na Coinbase, maior corretora dos Estados Unidos. Quem chamou atenção para mim e me ajudou a trazer informações para esse vídeo foi o Mises Capital. Vou até colocar o tweet aqui que ele colocou falando: não acredito que possa fazer por ordem executiva. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é uma ordem executiva que poderia ser feita pelo presidente Trump. E olha só que interessante, aqui ele fala: o governo americano não controla diretamente o Bitcoin. Quem faz hoje é US Marshall Service. Então, atualmente, a quantidade é de 200 mil Bitcoins. Então, como eu tinha comentado, esse tipo de proposta teria sim, o caminho mais natural seria passar uma legislação no Congresso. Só que isso pode demorar. Quando um senador propõe uma lei, ela pode ficar para debate, muitos especialistas, muitos setores envolvidos com a parte de finanças vão opinar, e isso costuma demorar meses, talvez até mais de um ano para ser aprovado. Só que até lá, muitos outros países poderiam se adiantar, começar a comprar Bitcoin. Se a gente for pensar, não faz muito sentido o governo americano falar que vai começar a comprar Bitcoin para comprar 2 anos depois, com preço muito maior. Então faria sentido eles tentarem apressar isso, principalmente se falarem de algumas emergências, como a dívida americana subindo muito. Enfim, podem ter algumas argumentações para acelerar uma aprovação de Bitcoin. E é aí que entra a ordem executiva. O que seria uma ordem executiva? Como o nome diz, ela viria do poder executivo, direto do Donald Trump. Mas será que isso é possível? No passado, o governo americano já usou ordens executivas para aprovar mais rápido coisas ligadas ao setor financeiro? E a resposta é sim, 2 vezes. Em 1933, no meio da Grande Depressão, o presidente Roosevelt fez uma ordem executiva para confiscar o ouro da população. Depois de confiscar, alguns dias depois ele desvalorizou o ouro, tentando aumentar o preço do ouro para tentar estimular a economia. Foi a época que fizeram para tentar imprimir dinheiro na época do padrão ouro. E olha só, naquela época estava tendo deflação monetária, muitos bancos quebrando, o Fed não tinha tanto poder quanto hoje de intervir na economia. A segunda ordem executiva foi em 1971, que foi quando o presidente Richard Nixon ele tirou a conversibilidade do ouro em dólar, tirou totalmente o lastro. E aí ficou essa moeda fiat, surgiu ondas de inflação nos Estados Unidos, outros países como o Brasil teve até hiperinflação depois da ordem executiva do presidente Nixon em 1971. Depois que o presidente faz essa ordem executiva, no caso em 1933 e em 1931, logo depois, alguns meses ou anos depois, o Congresso passou a lei e validou isso. Então esse seria um possível caminho do Donald Trump fazer, possivelmente já no começo do governo. Ele vai assumir dia 20 de janeiro de 2025, fazer uma ordem executiva e depois o Senado aprovaria, passaria uma legislação oficial. Na época da ordem executiva do presidente Nixon de 1971, que acabou com o acordo de Bretton Woods, um ouro ele valia 1 onça Troy de ouro, que é mais ou menos 31 gramas. 1 onça Troy de ouro valia 35 dólares. Em pouco tempo subiu muito e hoje 1 onça Troy está valendo 2.600 dólares. Então existem esses 2 caminhos, a legislação, que é o caminho mais natural, ou também uma ordem executiva para ser mais rápido e depois o Congresso passar uma lei. E quem que é a terceira pessoa que entra aí? O novo secretário do Tesouro. Porque quem compraria Bitcoin para o Tesouro seria o secretário, seria um dos líderes. E aí que entra o
Scott Bessent. Curiosidade é que o Scott Bessent ele é especialista em moedas. Ele trabalhava junto com o George Soros em 1992, quando aconteceu a grande desvalorização da libra esterlina e eles fizeram uma operação cambial e ganharam mais de $1 bilhão. O Scott Bessent era o chefe de escritório do George Soros. É no mínimo curioso que ele foi escolhido pelo Donald Trump para assumir, justamente alguém que é especialista em moedas, em questões cambiais. Esse dia, lá em 1992, ficou conhecido como o dia em que o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra. Na verdade, ele não quebrou, mas realmente foi um golpe. Por quê? O fundo do George Soros, junto com o Scott Bessent, eles estavam apostando na desvalorização da libra esterlina. Eles venderam libra esterlina a descoberto e ainda pegaram na época marco alemão, que ainda não tinha euro, era o marco alemão que estava se valorizando e a economia da Inglaterra estava passando por problemas. O governo inglês tentou intervir, tentou comprar a libra esterlina, mas mesmo assim, um dos motivos é que a operação do George Soros era muito grande, o mercado também já não estava precificando alta na libra esterlina e em pouco tempo a libra esterlina desvalorizou e eles fecharam essa operação com mais de $1 bilhão de lucro. Então esse é o novo secretário do Tesouro do Donald Trump, Scott Bessent. Beleza, só que esse cara aí é especialista em Forex, em câmbio, moedas fiat. O que o Scott Bessent fala sobre Bitcoin e criptomoedas? Eu tô aqui numa matéria da Cointelegraph, que é ainda do comecinho, dia 12 de novembro, onde ainda não tinha escolhido, só que o Scott Bessent já era o preferido. E olha só, ele fala que o Scott Bessent é muito pró-cripto, muito a favor das criptomoedas. Esse daqui é o Scott Bessent, o novo secretário do Tesouro indicado pelo Trump. E olha só, ele tem algumas falas muito otimistas em relação às criptomoedas. Olha só, eu tô muito animado do presidente Trump, que tá abraçando aí, indo super a favor de cripto, que ele tá falando do mercado cripto em geral. Acredito que isso vai muito bem para o Partido Republicano. Cripto é sobre liberdade e a economia cripto veio para ficar. Outro comentário que ele falou, que uma das coisas mais animadoras aí sobre Bitcoin é que ele traz a oportunidade para pessoas jovens, para quem ainda não pegou ganhos muito grandes no mercado nos últimos anos, pode comprar Bitcoin, criptomoedas, que é uma classe de ativos que está subindo, cultivando aí a cultura capitalista dos Estados Unidos. Então a gente tem esses três atores muito favoráveis a cripto: Donald Trump, Cynthia Lummis e o Scott Bessent. A Cynthia Lummis a gente já fala aqui na Academia Cripto já faz mais de 2 anos. Se você quer fazer parte da Academia Cripto e ver mais detalhes sobre isso, acesse o link na descrição, venha participar da nossa comunidade. O Caetano Manfrini já está falando da Cynthia Lummis faz tempo. Ele mostrou inclusive pra gente já faz quase 2 anos em uma aula da Academia Cripto que mesmo a SEC parecendo ser super poderosa, o próprio Congresso, uma legisladora como a Cynthia Lummis, poderia passar legislações favoráveis às criptomoedas. Então, esse assunto de legislações pró-cripto não é novidade para os alunos da Escola Cripto. Fica o convite para você também participar da nossa comunidade. E se você quer entender tudo o que está acontecendo no mercado cripto, novas tendências, entender todos esses movimentos, os próximos movimentos aí do mercado americano, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas. Até a próxima!